Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre racionalização. A definição é um processo que consiste em eliminar todos os radicais do denominador sem alterar o valor da fração. Vamos dar uma olhada com exemplos numéricos. Vamos pegar aqui a fração 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Se eu não posso alterar o valor da fração, então eu vou multiplicar esta fração pelo número 1. Sabemos que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Só que aí se eu multiplicar por 1, eu vou ter como resultado 2 dividido por raiz de 3, e isso não altera a fração. Só que eu não vou escrever exatamente o número 1 desta forma. Eu vou representar o número 1 sendo o número raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. Faço esse produto sendo numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Essa é uma forma de eu não alterar o valor da fração e eliminar o radical do denominador. Vejamos como fica aqui. O numerador vai ficar 2 raiz de 3. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, pela propriedade de raiz que a gente já conhece, raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso é igual a raiz quadrada de 9, porque 3 vezes 3 é 9, e isso é igual a 3, porque 3 ao quadrado é 9. Daí a gente conseguiu eliminar aqui a raiz do denominador. Isso é uma forma mais simples da racionalização. Vamos ver um segundo exemplo. Aqui vamos colocar assim, 2 dividido pela quinta raiz de 8. Vou fazer um processo análogo ao que eu fiz aqui acima. Só que se eu multiplicar aqui por raiz quinta de 8, tanto numerador quanto denominador, será que com isso eu elimino a raiz aqui do denominador? Vamos ver aqui num rascunho. Quinta raiz 8, que multiplica quinta raiz de 8. Isso vai dar quinta raiz quinta, na verdade, de 8 ao quadrado. E o quadrado aqui com o índice 5 aqui não tem como fazer uma simplificação e eliminar a raiz. Então, falta alguma coisa aqui. O que vai faltar? Veja bem, a estratégia aqui é multiplicarmos por uma raiz, de modo que eu consiga eliminar a raiz quinta aqui no denominador usando propriedades de potência. E se eu colocar aqui, então, 8 elevado a 4, aí eu tenho que colocar numerador e denominador para não alterar. Por que eu fiz isso? Vejamos aqui, quinta raiz de 8 vezes a quinta raiz de 8 elevado a 4. Isso é igual a raiz quinta de 8 elevado a primeira vezes 8 elevado a 4. A gente sabe, propriedade de potência vai somar os expoentes. E aí aqui sim, agora a gente tem o mesmo índice, a mesma potência, então isso seria simplesmente 8 e eliminamos a raiz. Como eu falei num vídeo anterior, é muito comum alguns professores ensinar falando que isso aqui corta. Cortar não existe. O que foi feito aqui é a seguinte propriedade: o 5, que era potência, vai dividir pelo 5, que é índice, e isso se torna 8 elevado a 1, que é exatamente igual a 8. Daí, então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente vai ter o 8 aqui no denominador, e no numerador a gente terá 2, aí raiz quinta de 8 elevado a 4. Se a gente quiser, também podemos ainda continuar trabalhando aqui com esse radical, dado que 8 é 2 ao cubo, e aí nós teríamos aqui 2 ao cubo elevado a 4, que seria 2 elevado a 12, e ainda daria para fazermos mais propriedades aqui. Eu não vou fazer isso agora porque eu quero mostrar nesse vídeo somente racionalização. Vamos ver um terceiro exemplo. Neste terceiro exemplo, eu vou ter isso aqui, 1 dividido por raiz de 2 mais 1. E agora, o que eu devo fazer? A estratégia aqui é multiplicar numerador e denominador pelo inverso do que a gente encontra aqui. O inverso seria colocar o menos 1. Então, a gente tem raiz quadrada de 2 menos 1 no numerador e no denominador.
Vamos fazer essa multiplicação. Vou colocar um parênteses aqui só para lembrar que a gente vai ter que fazer uma propriedade distributiva. E já adiantando aqui, por que essa é a maneira correta, né? Nós vamos aprender em outros vídeos uma propriedade chamada diferença de quadrados, que consiste na seguinte forma: a quadrado menos b quadrado. Isso é igual a mais b, que multiplica a menos b, no processo de fatoração. Daí aqui, quem vai fazer o papel de A e de B? O raiz quadrada de 2 faz o papel de A e o 1 faz o papel de B. E quando eu multiplico exatamente nesse formato, eu vou ter o quadrado de cada um dos termos aí. E se eu pegar a raiz quadrada de 2 e elevar ao quadrado, a gente sabe que isso vai dar 2. Então aqui como é que ficaria? Raiz quadrada de 2 menos 1 multiplicando 1 vai ficar próprio raiz quadrada de 2 menos 1. E o denominador aqui, então, fazendo uma substituição aqui, ó, veja bem, ó, raiz de 2 mais 1, que multiplica raiz de 2 menos 1. Como a gente sabe, isso vai dar a quadrado menos b quadrado. Então, o nosso a aqui seria a nossa raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, o que resulta em 2 menos 1, que vai dar 1 aqui no denominador. Então, simplesmente aqui a racionalização tornou essa fração como raiz quadrada de 2 menos 1. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo D agora. Seguindo o mesmo padrão aqui do exemplo acima, eu vou multiplicar numerador e denominador por 5 mais raiz de 7. E aqui também, 5 mais raiz de 7. Isso para eu poder atingir aqui uma diferença de quadrados. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? No numerador, teremos 3 que multiplica 5 mais raiz de 7. Denominador, o que a gente vai ter? Bem, aqui vai ser uma diferença de quadrados. Então, a gente tem 5 menos raiz de 7, que multiplica 5 mais raiz de 7. Vamos elevar ao quadrado aqui, isso vai dar 25 menos 7. Elevando ao quadrado, o termo aqui, o 5 vai fazer o papel do A, e o nosso raiz de 7 vai fazer o papel de B. Então, a gente vai ter aqui 5 ao quadrado menos raiz de 7 ao quadrado. 25 menos 7, o que vai dar 18. Daí, colocamos aqui o 18. O 3 multiplicando aqui o 18 dá para simplificar, e isso ficaria 5 mais raiz de 7 dividido por 6, que é a simplificação do 3 com 18. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!